Hoje, aqui no nosso podcast, TV Tributária, nós temos o prazer de estar acompanhando aqui na nossa bancada a escritora, colega, contadora, Vânia Trindade, ela que é coautora do livro Empreendimento, o Poder da Ação e autora do Escarpando da Prosperidade, que são livros que vêm falando sobre finanças pessoais e também sobre negócios. Ela que também é fundadora do grupo VSM, Gestão Contábil, nascida no estado do Pará, na cidade de Marapanim. Vânia, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? É um prazer lhe receber, minha amiga. Para mim é uma honra imensa estar com vocês. E faltou complementar que eu nasci no Cruzador. Cruzador. Você já ouviu falar no Cruzador? Não, eu não conhecia. Na verdade, essa informação até temos aqui, só que eu fiquei com medo de ter sido uma informação equivocada, mas muito Cruzador. obrigado. Meu marido fala que Cruzador ainda não aparece no Google. E o que não aparece no Google não existe. Mas ele existe, não, se bem que brincadeira, agora já aparece um pontinho ali do lugar do vilarejo no mapa, né, de Marapanim. Então, é assim, foi nesse lugar, né, tão interessante que eu nasci. Muito bacana, Vânia. E também faz parte aqui também da nossa mesa o Gabriel Margalho, que trabalha com a gente lá no escritório. Ele que é nosso coordenador, uma pessoa especial para a gente, tanto como pessoa, como um cara que entende muito de tributário e de reforma tributária. A gente chamou ele aqui para que ele possa engrandecer esse debate e que a gente possa extrair o máximo dessa nossa convidada aqui, muito especial. Tudo bem, Vânia? Tudo um jóia. Prazer estar compondo a mesa aqui com o Dil. A gente espera ter um bate-papo bem proveitoso, né? E não simplesmente uma entrevista engessada, mas de fato ter uma conversa bem prazerosa, descontraída, informal. De Maravilha. forma que todos que estejam nos vendo possam entender da melhor forma possível Maravilha. um pouco sobre a reforma. Então, Vânia, vamos lá. Para relembrar a pergunta, né? Quero que você fale de você. Então, a Vânia, eu adianto que eu gosto de estar com pessoas de bom astral, né? Eu sempre tenho uma personalidade, um jeito de ser, um jeito de levar a vida, de olhar sempre o copo meio cheio e não meio vazio. Então, isso eu costumo dizer para as pessoas que convivem comigo que a Vânia é como uma água que, descendo riacho abaixo, numa queda de água, que ela vai encontrando alguma coisa que atrapalhe, mas ela vai desviando para chegar ao fluxo do seu caminho. Então, na contabilidade também não foi diferente. Legal. Eu trago isso para a minha vida, para os problemas, para as questões. Então, a gente tem tantos desafios no dia a dia, e a gente pode dizer na vida pessoal, na vida empresarial, enfim, em todas as áreas da vida, a gente sempre vai encontrar esses desafios, e eu acho que a beleza está em a gente tirar proveito disso para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, a Vânia é assim. E já que a gente falou de crescimento empresarial, né, de construção empresarial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a VSM, né? Imagino que é o seu xodó. É meu xodó. É assim, e a VSM, ela surgiu, eu penso que primeiro na minha cabeça, né? Ela não existiu numa sede física. Eu trabalhava em banco e na construção da minha jornada como bancária, eu cheguei assistente de gerente. E o trabalho que um gerente, né, que a gente tinha, e eu trabalhei na área de captação, era você liberar crédito. E uma das dificuldades que eu percebia para o empresário era que quando a gente ia analisar, ia pedir documentos para poder fazer análise de crédito, faltava um documento. E adivinha qual que era? Contabilidade. O balanço patrimonial. E isso ali eu acho que nasceu de alguma maneira, né? Eu já fazia contabilidade, curso de ciências contábeis, então ali eu vi uma oportunidade, né? Eu, obviamente que eu planejava já sair da empresa, do banco e abrir uma empresa de contabilidade, mas ali já nasceu aquela pontinha, aquela ideia, falei, poxa, tem mercado. E tem mercado, e não é que era uma pessoa, um empresário,
a maioria não tinha balanço, ou seja, e muitas vezes esse crédito era negado porque ele não tinha base, né, para que pudesse. É a mesma coisa, você, pessoa física, se você vai buscar um crédito no banco, a primeira coisa que ele quer é saber se você tem um contra-cheque, se você tem um prolabore, Como é que tá o teu imposto né, de como é que está renda? o teu imposto de renda. Então, é a base de tudo. Ninguém fornece crédito, ou se fornece, a não ser que seja a Crefisa, né, que coloca... É polêmico, não. Que os juros tá lá em cima e cobre até negativado. Mas para quem quer taxas baixas, por exemplo, você precisa ter um crédito, um score muito bom para que você consiga É porque aquela lei, taxas é a baixas. lei de mercado, né, Vânia? Tu não vais oferecer crédito para uma pessoa que eventualmente pode não vir a lhe Que pagar. pode não vir lhe Então, pagar. os balanços contábeis, a sua escrituração de forma ordenada feita por um contador de excelência, isso pode vir a ajudar, né, nesse contexto, as empresas a tomarem um crédito Mais a um barato, juros mais baixo, mais né? Com baixo. certeza. Exatamente. Poxa, então fizemos a nossa introdução, né? A quem é a Vânia, como ela começou na sua caminhada profissional, né? E a gente hoje, né, no dia 3 de agosto, nós temos um dia muito especial, né? Hoje é um dia que a gente pode dizer que efetivamente nós começamos a reforma tributária, Começamos. tá? As empresas do comércio, a partir de hoje, já estão obrigadas a ter nos seus arquivos XML, né, aqueles campozinhos de IBS e CBS, ainda que seja apenas para registro, né? Uhum. Ainda não temos ainda uma alíquota, apesar de que nesse primeiro final de semana de agosto, né, o comitê gestor já emitiu uma possível estimativa, né, de quanto nós teríamos, né, de IBS e CBS, que ficou em 9,21% de CBS e 18,7% da IBS, Como previsão. totalizando, né, 27,91%. Quase 28%. Se não for a maior, é uma das maiores Uhum. alíquotas do mundo, né? Uhum. Vânia, o empresário que nos escuta, ele quer saber. E agora? O que a gente faz? Olha, a minha experiência, e desde o início do ano, eu tenho visitado clientes, eu te diria assim que toda semana. Toda semana a gente tem trabalhado para fazer uma projeção de quanto que vai, ou pelo menos, mais ou menos, será essa carga tributária desse cliente. E assim, para mim foi um susto até, porque na sexta-feira, inclusive, eu tive uma reunião com um cliente da área do setor de comércio, e eu fiz a projeção dele com uma alíquota de 9%. E eu ainda falei para ele, talvez entre 8,5% e 9%. Aí a gente pensa assim, tá, mas 21% é pouco, é pequeno. Mas dentro de uma empresa de lucro real, né, que é a não cumulatividade, que se você somar o PIS e COFINS, agora está morrendo, e ele é 9,25%, praticamente é a mesma carga tributária, é o mesmo modelo, né? E aí, dentro do setor, é assim, ou o contador, ele se prepara para entender de não cumulatividade, né? E é a não cumulatividade plena, né? Porque a gente sabe que muitos colegas ficavam ali naquele limbo do empresa do Simples Nacional, né? Agora não tem mais isso. Até as empresas do Simples Nacional, você vê, vão ter que se adequar Até ou setembro, fazer né? até setembro, escolhendo o modelo híbrido, no caso, né? Então eu acho assim que vai ser bem complicado, né? Eu acabei de falar para você que eu olho o copo sempre meio cheio, mas vai ser uma mudança muito grande. Eu não sei nem só se é de contabilidade, mas é de mudança de mercado, de estrutura física, de conhecimento técnico para que você consiga se adequar. Eu confesso que eu não sei como que vai ficar o setor de contabilidade, porque se você pergunta para mim, Vânia, você já fez a sua previsão? Você já viu se para você vai ser necessário, você vai mudar para o regime híbrido? Eu já adianto para você que o setor de serviço, a maior parte dos nossos custos são pessoas. Sim. E pessoas não vai gerar crédito.
E aí você ouve muita gente falar o seguinte, sim, se o teu contador não optar pelo regime híbrido ou mudar para o presumido, você troca. Tudo bem. Eu penso que, em alguns casos, eu prefiro dizer, Abro mão. eu abro mão. Porque a gente precisa também pensar assim, o que é rentabilidade para você? O que é rentável para você? Então, eu vejo que é uma mudança muito drástica assim, no mercado, na economia, que vamos ver como isso vai acontecer. É tudo muito novo, mas a gente prevê um cenário de muitas mudanças muito drásticas. Nesse setor, muito profundas. Queria tirar uma dúvida com a Vânia, que é o seguinte, você fez um comparativo, principalmente das empresas do lucro real, que nessa transição do PIS e COFINS para o CBS, vão manter basicamente a mesma sistemática, né? Tomar crédito, pagar no débito, apurar, verificar o que tem para recolher. Geralmente as empresas que se sujeitam ao lucro real, elas têm uma estrutura contábil, uma estrutura fiscal um pouco mais robusta do que outras empresas, como do lucro presumido e do simples, né? Pelo menos é o que se espera. Sim, né? o que se espera. Pelo menos é o que se espera. Sim. E eu vejo, Vânia, pelo menos na minha percepção, pelo menos um pouco mais inicial, que essas empresas já estão passando por uma dificuldade de entender, Isso. né? E eu fico pensando nas outras empresas do lucro presumido, né, das outras empresas do Simples Nacional que talvez vão tomar a decisão mais importante, que é se vão escolher o regime híbrido ou não. Então, tu consegues ver assim no teu dia a dia de contadora que essas outras empresas também estão se preparando ou não? Você acha que elas ainda não acordaram realmente para essa reforma tributária? Então, eu vejo dois cenários. O cenário dos nossos clientes e os que não são. Eu digo que não são, que chegam até mim. Eu não estou dizendo que todos que não são, eles vivem essa realidade, né? Mas os que têm chegado solicitando para conversar, para entender. Em 2017, por sorte ou por intuição, por alguma coisa, eu comecei a trabalhar o financeiro dos nossos clientes. Então, nenhum deles, a metodologia de fazer contabilidade era colocar vários documentos num saco e mandar para a contabilidade. Isso até 2016, praticamente, funcionava dessa forma. E eu mudei. Eu resolvi mudar, né? Me posicionar diante dos meus clientes e acabei fornecendo um sistema gratuito para todos eles, um sistema financeiro. E eu fui em cada cliente para mostrar para ele a necessidade que ele precisava ter de ter os dados financeiros nas mãos, para tomar decisões. Eu dizia para ele o seguinte, olha, o que você está fazendo, ele não é para contabilidade. Eu dizia assim, para mim, você fazendo ou não vai fazer a menor diferença, mas para você vai fazer a diferença. E eu estou te concedendo gratuitamente, eu estou parametrizando para você, eu estou te treinando, e na verdade foi a melhor decisão que eu tomei. Porque hoje, 100% dos nossos clientes, ou os menores, eles utilizam essa ferramenta onde já está fechadinho, sabe? Sabe aquele mês que já está tudo categorizado, onde eu só vou levar para o meu sistema contábil, eu já tenho a tratativa ali na base. E aí a gente vem funcionando dessa forma. Então, nesse cenário de reforma tributária, qual que é o papel que a gente tem feito? Qual que é o percentual, qual é o valor que neutraliza de modo que a tua carga tributária, depois que chegar, né, o IBS e o CBS, ele fique na mesma carga do PIS/COFINS. Exemplo, uma empresa que paga 3,65, quanto ela vai precisar de créditos para chegar nessa mesma? E eu comecei a levar para cada um. O valor que vai equilibrar é X%, aquele que tem uma redução de carga vai ser X%. Depois que eu defino essa carga, a gente vai para a DRE, que eu já tenho, porque eu tenho de todos eu tenho, e vou dizer o seguinte, olha, você, por exemplo, você só tem 40, você vai pagar mais. Mas por quê? Porque ele tem uma margem de lucro lá no final maior. Para que você tenha mais crédito, você teria que ter uma margem menor. Então não tem como, né? Mas aquele que está no prejuízo ou ali na linha quase final, mas ele não tem despesas creditáveis, esse vai precisar ir buscar. Então, o que os nossos clientes já estão fazendo é indo atrás
daqueles fornecedores que não emitiu nota. O papel desse cliente, ele tem um dado já. Ele já sabe que ele precisa, por exemplo, de 60. Mas eu mostrei para ele que ele só tem 40. Então, desses 20 que ele não tem, quais são esses? Quem são esses fornecedores? Então, você percebe que eu adiantei. Né? As reuniões que eu estou fazendo é dizendo, a tua margem é essa, tu precisas disso. E, por exemplo, em clientes da área do setor de indústria que a gente tem, de alimentos, que precisa da nota do produtor, então já estou dizendo que ele precisa mapear todos esses, conversar com cada um, pedir para que esse se inscreva lá naquele setor da Cefa, tirar a nota fiscal que agora foi para janeiro, inclusive, a nota CNPJ técnico, mas ele já tem informação, eu preparei comunicado para que esse cliente que tem vários aluguéis, que, né, a despesa dele muito grande é de aluguel, que tem várias unidades, para que ele já vá com o seu inquilino, para dizer para esse inquilino que ele já vai precisar da nota fiscal. Enfim, um trabalho que a gente avançou bastante. Esse é um ponto. Aí a segunda pergunta, o que tem vindo é incrível. Eu tive uma reunião na semana passada, que o cliente do Lucro Real falou assim, mas vai ter mesmo esse negócio de reforma tributária? Então, respondendo a tua pergunta, existem empresários que ainda não acreditam. Essa é a realidade. Eu imagino que tem empresários que não acreditam na reforma tributária. Eu acredito que seja por causa de 2 motivos grandes, né? O primeiro, porque a gente está falando de Brasil, né? No Brasil, o nosso passado era incerto, o nosso futuro é duvidoso, é tudo complexo, né? E o nosso presente é uma bagunça. O secretário da Receita Federal chegou a dizer que não diria essa alíquota porque era perigoso. Imagina. Exato. Imagina para um empresário que gostaria de se planejar, sim, né? Pensar à frente. Por exemplo, você falou aqui, né, de empresários, de clientes seus que já estão reunindo documentos, né? Para ir já começando a se preparar para essa reforma, né? Que a gente não sabe se vai acontecer, né? Até porque o outro motivo que eu ia dizer é porque um candidato à presidência da República já disse que se ele eventualmente ganhar, ele vai pausar a reforma tributária. Então, realmente são coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando a gente está gravando esse podcast, a gente ainda não tem noção de quem é que vai ser o nosso presidente, né? E a depender de quem seja, talvez a gente tenha um cenário ou outro. Não, e ainda, eu sinto, não sei se acontece com vocês, eu sinto que o escritório de contabilidade está mais para redação de jornal. Todo dia eu acordo e vejo assim, qual é a nota técnica que saiu para a gente publicar. Né, a gente grava agora um podcast, pode ser que amanhã saia uma nota técnica mudando tudo que a gente colocou aqui. E tudo que a gente falou acaba ficando no passado. No passado, né? Exatamente. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. Sim. Né? E aí, Vânia, nesse contexto de trabalhar com o que a gente tem hoje, eu queria te perguntar sobre documento, tá? Eu queria que tu me dissesse, porque hoje você está trazendo essa questão da documentação para os seus clientes, tá? E eu queria que você abrisse um pouquinho a sua caixa de Pandora, né, os seus conhecimentos e tudo mais, para que você falasse que tipo de documentos seria interessante para aquele cara que ainda não é seu cliente, mas, está acompanhando a gente e fala assim, nossa, vou conversar com ela, que ela já está indo bem ali na parte da reforma. Eu queria que você me dissesse que tipo de documentos o empresário já tem que se preocupar, de que forma ele tem que reunir, que documento é importante para a reforma tributária? Bem, eu durante toda a minha carreira da contabilidade, eu fui para 2 áreas, a finanças e o tributário. Eu sempre entendi que tudo aquilo que tira e que põe dinheiro no bolso do cliente é aquilo que vai fazer sentido para ele. E nesse sentido, eu vou chegar na tua resposta, eu criei uma metodologia chamada VACM, mas a metodologia não é minha. Ela é uma metodologia criada por outra pessoa que chama Value Stream Mapping, VSM. Acho que é uma metodologia conhecida, né? E nela a gente prepara um método de que nenhum cliente começa com a gente
sem antes a gente fazer o mapeamento das finanças dele. Eu preciso entender como é que é o perfil desse cliente, né? Como é que ele retira o Prolabore dele, em que dia que esse Prolabore coloca. E é por isso que a gente estrutura esse financeiro, por isso que eu forneço essa ferramenta. Então, quando você pergunta assim, que documentos são esses? Não é um documento só. Eu preciso entender a cultura dele, como é que ele se comporta. Porque é em cima do comportamento dele que eu vou desenhar e vou direcionar para ele. Pode ser que esse documento seja aquele que ele manda do cartão de crédito. Tem empresário que acha que cartão de crédito é despesa e ele é meio de pagamento. Entende? Então, o que precisa primeiro? Mapear o financeiro. Muitas empresas acreditam que ter uma pessoa, um pagador de contas, ele tem um departamento financeiro. Mas ele não consegue sequer entender naquele mês que ele tem a receber. Ele não sabe quanto ele tem a receber, ele não sabe quanto ele tem a pagar. Ele trabalha literalmente com entrada e saída. Se naquele mês ele der calote em várias pessoas e entrar dinheiro, ele vai achar que é lucro. Você percebe que você precisa ter um mapeamento mais robusto, mais completo? Então, aquele cliente que vem para a nossa carteira é aquele que está disposto a mudar a cultura. É aquele que está disposto a ir no posto de gasolina e andar com o CNPJ, o número do CNPJ da empresa dele, se ele tiver, obviamente, a serviço da empresa, e ter o número do CNPJ para que a conta, né, a nota fiscal da gasolina, ele possa entregar para a sua empresa. E não que ele coloque o dinheiro, né, a mão no bolso e pague da pessoa física, porque depois a gente não vai contabilizar. Ou aquele cliente, por exemplo, que paga a escola do filho dele com o cheque da empresa, com a conta da empresa, a despesa da maquiagem da esposa, o casamento. Então, você percebe que tem muito mais a ver com uma questão cultural, com uma questão de escolha de vida do que propriamente de documento. Essa é a principal mudança que tem que haver para esse cliente que quer viver, que quer economizar na reforma tributária. É porque eu imagino que isso seja muito, Vânia, de cultura mesmo, né? O nosso empresário, o empresário brasileiro, de um modo geral, ele tende a achar que pelo fato da empresa ser dele, ou então da família dele, ele pode saquear o caixa da empresa, que os custos... vai tudo sair do meu bolso mesmo. Só que não é bem assim. E a reforma tributária vai trazer, né, essa... Não é à toa que com o CNPJ técnico, o nome que está se dando agora para esse CNPJ de pessoa física, que mesmo aquele dentista que usava a mesma conta para comprar os insumos que ele utiliza no consultório, não vai poder mais ser assim. Vai ser necessário que ele abra uma conta corrente com o CNPJ técnico, para que ele possa separar nessa conta que entre recursos apenas provenientes dos atendimentos dele, assim como ele só vai pagar despesas ou custos relacionados à geração de receita. Então, você percebe que, naturalmente, eu acredito que essa... vai se separar o joio do trigo, vamos chamar assim. Né? As pessoas vão começar a entender que se elas não fizerem isso, com esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, é muito fácil. Né? Olha, uma funcionária, a irmã da minha funcionária, que esteve esse final de semana no aniversariante lá do mês, comentou que ela vende Avon, que ela vende... sei lá, coisas assim para gerar, e ela tinha uma Bolsa Família e criaram uma forma de conectar com a conta dela e verificaram que entrava outro recurso e cortaram o Bolsa Família. Então, de alguma forma, esse sistema ele já está sendo utilizado para tudo. Agora, imagina pessoas que na conta delas passa de tudo. Passa o dinheiro do marido nem tanto, porque você está no núcleo familiar, não tem problema. Mas do irmão, do tio, aquele que empresta o cartão de crédito dele como adicional. Também, né, aí a pessoa deposita o dinheiro na conta dele para ele pagar o cartão de crédito. Então, isso vai mudar naturalmente, porque esse cruzamento ele vai acontecer. E aí vai ter muita gente pagando mais imposto do que deve. Então, é necessário que essa organização ela aconteça de alguma forma.
Vânia, tirar uma dúvida com você. Você muito agora falou da questão financeira, né, da reforma tributária, e a questão financeira é algo muito se tem debatido, porque é algo que a reforma tributária está impactando diretamente, né? Seja por conta, eventualmente, da forma de se calcular agora o tributo, seja por conta de como o tributo vai ser arrecadado, né? E aí eu te pergunto, você acha que muito dos contratos comerciais que as empresas possuem por conta dessas mudanças, desses impactos financeiros, vão necessitar ser revisados? E um outro ponto. A reforma tributária está muito aliada à questão, obviamente, do departamento fiscal das empresas, mas você acha também que, por conta desse impacto financeiro, o departamento financeiro da empresa também vai precisar se atentar e precisar mudar junto com a empresa? Eu vejo que o departamento financeiro, ele vai ser o coração dessa empresa. Uhum. Porque imagina que eu vou confiar que o governo vai dizer o que eu tenho de crédito e o que eu não tenho de crédito. Sim. Imagina se você não tiver um departamento financeiro que esteja ali mapeando os sistemas mais robustos, como, não vou dar nomes aqui, mas os mais robustos do mercado, eles já estão criando ali como se fosse uma apuração assistida, para que a empresa ela consiga comparar aquela apuração dela, o que ela tem de nota naquele mês, não é nem entrando, né? Porque o split payment ele não vai levar em conta somente as notas que você adquiriu naquele mês, mas aquilo que você efetivamente pagou, né? Ou que esse fornecedor pagou e gerou de crédito. Então, as empresas já estão nesse sentido, os grandes sistemas, criando também, paralelamente, essa apuração como se fosse uma apuração assistida para comparar. Então, as empresas que não se organizarem, é o coração da empresa. As que não se organizarem, elas vão ter um impacto muito grande de pagamento de imposto. E aí o que eu vejo, eu acredito que com o tempo isso vai se normalizar. Eu acredito que com o tempo a gente vai acostumar. Eu não acredito no primeiro momento que a gente vai conseguir repassar. Eu não vou conseguir repassar se eu viesse a mudar para o modelo híbrido e, obviamente, o meu imposto iria aumentar consideravelmente. O mercado não iria absorver esse aumento, né? Mas eu acredito que em algum momento, não sei se com 2 anos, se 3, com 4, nós vamos chegar naquele nível dos Estados Unidos de chegar no caixa, ou na Europa, né? E o valor daquele produto, ele está ali R$10 e chega no caixa, você vai pagar, vira 15. Mas eu penso que isso vai ser uma virada ainda, que ainda deve demorar. No primeiro momento, vai ser uma grande confusão. Acho que isso é uma escolha política, inclusive. Inclusive, Porque se você não sabe que paga, né? Você não reclama, você não briga. Então, Exato, eu acho que isso daí é uma escolha. Mas isso daí é um dos aspectos que eu acredito que vale muito a pena dessa reforma tributária, apesar da bagunça que eu vejo na forma como ela tem sido conduzida aqui no nosso país, é acabar com a tributação por dentro, né? Isso realmente é algo que o Brasil já deveria ter abandonado há muito tempo, que eu acredito, volto a repetir, que não foi abandonado por uma questão política de o quanto se paga, né? Porque a gente fala, por exemplo, no ICMS. O ICMS é tributado por dentro. As pessoas não têm muita noção de quanto é que estão pagando no dia a dia, né? Do seu ICMS. Mas você falou num ponto que eu achei muito interessante, que é o repasse. Eu acho que isso vai ser um problema, Vânia. Eu acho que vai ser um problema. Porque, por exemplo, empresas que têm hoje contrato vigente com fornecedores ou clientes, como é que ela vai se colocar nesse contexto de reformular? No direito, a gente fala muito sobre a manutenção, né, do poder de compra, a manutenção do poder aquisitivo, né, o equilíbrio econômico do contrato. Como veio um fato que era alheio à vontade das partes, normalmente você pode vir a tentar revisar, né, aquele contrato para manter o equilíbrio. Na tua experiência e na tua expectativa, como é que você acha que isso vai acontecer? Por exemplo, você já me disse que para o seu
escritório talvez não consiga repassar tudo. Como é que a gente pode dar uma palavra de esperança para aquele empresário que não está sabendo desses impactos, ou então está se preparando, mas ainda não tem a devida noção que, por exemplo, esse é um ponto importante, talvez ele não tenha visto por esse ângulo, essa questão do contrato. O que você acha disso? O que você pode falar para ele? Me diga. Olha, é muito difícil, é uma pergunta muito difícil de responder, porque é tão obscuro o que a gente tem pela frente, que eu imagino na contabilidade, se eu chego para o meu cliente e falo assim, eu não vou mudar para o regime híbrido porque a minha carga tributária ela vai, sei lá, de 15 para 25, e esse 25 você absorve, ele vai dizer não. Eu tenho duas opções. Ou eu diminuo a minha margem e posso quebrar, ou ele vai, né, abandono aquele cliente. Mas veja, você imagina se no mercado todo mundo falar, mas eu também não vou fazer. Como é que vai ficar? Uhum. Eu não consigo imaginar o que vai acontecer, sinceramente. Porque eu vejo que muitas empresas... Bom, a minha fala é que faturamento não é dinheiro no bolso. Eu não brigo por faturamento. O meu cliente não briga por faturamento. Eu trabalho a mente do meu cliente para que ele olhe a última linha. Não adianta ele dobrar o faturamento se a margem dele mantém. Porque se a margem dele mantém, a margem líquida, a última linha lá, e ele dobrou o faturamento, ele teve o dobro de energia para colocar o mesmo dinheiro no bolso. Uhum. Então a fala para o meu cliente é o seguinte, até aqui você está colocando esse dinheiro no bolso. Se você dobrar e você aumentar custos, você vai colocar o mesmo dinheiro. Então, não aumente seu faturamento. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, essa vai ser a minha fala para o meu cliente. Eu vou trabalhar o meu cliente para ele entender até onde ele, nesse momento, porque sabe aquele momento em que tudo é tão escuro e que você ainda não sabe o caminho que vai tomar, é você dizer o seguinte, segura o barco, né? A maré está forte, está balançando muito, vamos segurar, né? Vamos esperar como é que isso vai acalmar para a gente tomar decisões. Eu imagino muito que a coisa vai partir por isso, porque o impacto vai ser muito grande para alguns setores. Para o setor, por exemplo, de aluguel, de hold patrimonial, para o setor da indústria, né? Eu já fiz essa conta, a diferença vai ser pequena, porque os custos são altos. O supermercado, né, que a margem, o varejo em si, que a margem é pequenininha ali, não chega a 5%, talvez ele consiga mais serviço, e que não necessariamente, né, o lucro presumido te dá uma margem de 32%. Quem dera se as empresas de serviço tivessem 32%. Né? Então, a resposta é essa, é bem difícil essa de responder, porque é muito, muito, muito escuro tudo assim na nossa frente, tudo muito nebuloso. A gente vai ter que viver para poder aprender juntos, porque a reforma, ela não é novidade somente para o profissional que está vindo agora para o mercado, é para quem está a 10, a 20, a 30, porque é uma mudança muito brusca e a gente precisa se adaptar juntos. Vânia, também gostaria de fazer mais uma pergunta para ti, que é o seguinte, a gente tratou essa questão da mudança da forma de cálculo do tributo, né, que hoje, por exemplo, o ICMS, que é calculado por dentro, e aí nós teremos uma realidade diferente no CBS e no IBS, que será calculado por fora, né, garante uma transparência maior, claro, mas é uma mudança, né, que o empresário vai ter que se adaptar. Tem a questão do split payment, que vai lidar muito com uma questão de fluxo de caixa da empresa, né, e também tem uma outra questão, que é a necessidade agora de você fazer o recolhimento do tributo não mais para o estado de origem, mas para o estado de destino. Sim. Né? E assim, analisando todos esses pontos assim, que eu considero que são basilares na reforma tributária, como é que tu enxergas a reforma tributária assim, de uma maneira geral? Porque a gente tem identificado muitos problemas, incertezas. Aí eu te pergunto, é um custo, é um risco ou eventualmente pode ser até uma oportunidade para o empresário? Bem, eu acho que em todo problema existe oportunidade. Eu lembro da época quando surgiu os SPED, né? Que eu estou falando assim até para o empresário contábil, né, especificamente, foi uma oportunidade muito grande.
A gente viu a pandemia, né, que tudo fechou, que tudo a gente perdeu o mercado. Quantos novos negócios surgiram com a pandemia? E eu acredito que em todo turbilhão em qualquer problema, eles surgem novas luzes, novas oportunidades. E o que eu vejo é que o próprio empresário, ele tem que estar muito atento ao mercado, ao que está acontecendo, e aonde ele pode se beneficiar, né? Tem uma frase horrorosa, assim, mas que a gente às vezes não gosta de dizer, mas que é uma realidade, né? Em alguns casos, alguns vão chorar, né? Outros vão vender lenços. Então, acho que a reforma também, ela pode se adaptar a essa palavra aí, e a gente ficar atento aonde é que eu posso me amparar para poder melhorar o meu negócio, essa mudança de cultura que vai haver, e tantos novos negócios que podem surgir com a reforma. Eu acredito que nada é tão ruim que seja para sempre, né? É um momento atual duro, porque a gente não conhece, é desconhecido, mas daqui a pouco todo mundo vai conhecer, e eu sou uma otimista, sou uma brasileira, e eu acredito que em algum momento, não sei se com 2, com 3, as coisas vão ficar claras, transparentes para todos nós, e a gente vai ali navegar em mares mais brandos e, quem sabe, né, com tantas novas oportunidades que irão surgir a partir disso. Você está falando nas oportunidades, né, e o que tem sido muito ventilado, aventado como uma possibilidade de planejamento tributário, planejamento sucessório, hoje em dia está famosíssimo as questões das holdings, né? Holding de tudo quanto é tipo, de todos os gostos, e tá todo mundo fazendo, né? Eu queria que tu comentasse sobre holding. Vale a pena fazer uma holding? Em que contexto vale a pena fazer uma holding? Que tipos existem? Trata um pouco sobre a holding pra gente aqui, porque é um tema muito atual. Tem Sim, muita muito empresa, atual, né? tem muito empresário pensando em fazer holding, principalmente nesse contexto de reforma. Já tivemos muitos criando no final do ano passado, com a questão da distribuição de lucros. E no contexto da reforma, ainda vale a pena fazer holding? Bem, quando a gente fala de hold, a gente precisa pensar a finalidade, né, do porquê, né? E eu sempre coloco em 3 pilares, né? Primeiro, primeira finalidade, para aquele empresário que tem muitos imóveis na pessoa física e que aluga. Esse é o primeiro ponto que com a reforma vai valer, né? Aluguel de imóveis, quando eu tenho muitos imóveis. Quando eu tenho mais de uma empresa e eu tenho lucro em cada uma, e na retirada, a questão que você falou, dos 10%, a hold de participação, né? Ou se eu não tenho várias empresas, se eu não tenho vários imóveis, mas eu tenho alguns imóveis e vários filhos, eu pensar na sucessão, né? Certo. Então, e por que eu falo disso, né? Então, vamos destrinchar cada uma, né? Quando eu falo de hold patrimonial, e aquela pessoa que tem vários imóveis na pessoa física, essa pessoa, ela vai acima de R$240 mil por ano. Se ela tiver vários imóveis que ultrapassem esse valor, ela vai ter que recolher o IBS e o CBS. E quando ela recolhe o IBS e o CBS, ela vai sair daquela alíquota tabela, né, de 27,5% e vai entrar mais esses 26%. Então, talvez chegue aí a 35%. Então, realmente vai levar muito dinheiro desse cliente que muitas vezes nem declarava e que agora, com o CIB, né, que é o cadastro único dos imóveis, vai ser cruzado naturalmente, porque se eu tenho, sei lá, 4 imóveis, eu moro em um, né? Os outros imóveis estão colocados, o registro de imóvel está no meu nome, mas mora A, B e C que declara na sua declaração, vai ser cruzado automaticamente que aquele imóvel ele não está parado, tem alguém morando nele e se imagina que vai haver essa notificação. E todo mês recebendo, né, na sua conta. E todo mês recebendo. Vai acontecer. Exatamente. Então, naturalmente, essa pessoa, ela já vai ter um acréscimo de tributos. Não é só acréscimo, né? Ela vai passar a pagar, porque antes ela não pagava. Muita gente não paga. Não paga. Então, eu vejo que para essa pessoa, a reforma tributária, ela veio trazendo esse impacto, né? A outra forma, se eu tenho mais de
2, 3 empresas, e muitas pessoas têm, dividem ali a empresa, porque cada um tem um setor, um é comércio, outro é serviço, outra é indústria, então eu separo para adequar, né, muito bem sua tributação. Essa pessoa, obviamente, se ela não for do Simples Nacional, porque se essas empresas forem do Simples Nacional, elas não podem ter um guarda-chuva ali, né, uma holding patrimonial. Ainda mais se esses recursos que essas empresas distribuídas é para comprar imóvel, por exemplo, para investir, elas podem ter uma holding de participação. Então, eu vejo uma vantagem. Mas vamos, como eu falei, não tem nada disso, tem um patrimônio que está pingado, empresa, bens, e eu quero já fugir do ITCMD. Com a reforma tributária, né, se sabe que existe essa margem de que o Estado ele pode aumentar de até 8% o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação. Então, imagina, e isso causa vida, né? Se ele faz a doação em vida. Agora, imagina que se eu perco essa janela de oportunidade, eu enxergo ainda este ano como uma janela de oportunidade. Por quê? Porque se eu acredito que a partir do ano que vem, esse ITCMD em todo o Brasil vai aumentar. Por que vai aumentar? Que se a reforma tributária permite que um Estado possa majorar a sua alíquota, por que ele não iria aumentar? Sobretudo nessa possibilidade nessa necessidade que os Estados têm em momentos de crise, né? Para poder aumentar o seu tributo. Veja, no Pará, por exemplo, a gente fala de um ITCMD de 4%, né? Até 4%, dependendo do valor. Agora, imagina você com um imóvel de 1 milhão, que você não faça doação este ano, e você, a partir do ano de 2027, você vai pagar 8% e não mais 4%. Então, eu vejo assim, a vantagem da hold nesses 3 pilares. Eu vejo que é um caso da sucessão, né, desse empresário parar para avaliar, fazer uma análise, porque pode ser que também não seja importante uma hold para fazer sucessão, pode ser que para ele seja importante apenas fazer doação direta, mas cada caso é um caso, então, mas é necessário parar para checar avaliar, né? Essa oportunidade, essa janela que eu vejo de oportunidade para ainda em 2026. Vânia, eu queria também tirar uma dúvida contigo, que é o seguinte, acho que você esclareceu bem, né, do porquê que essas famílias, né, algumas pessoas que também têm uma quantidade de patrimônio muito grande, estão correndo atrás de constituir essa holding ao quanto antes, antes que de fato entre a reforma tributária. Mas eu te pergunto, você acha que mesmo com a reforma tributária instituída, já plena, de certa forma, vai valer a pena constituir? Olha, se essa pessoa não fizer enquanto o ITCMD não muda, se ela fizer até então, vale. Depois disso, eu já vejo que talvez não faça tanto sentido. A gente está falando de sucessão. Mas se a gente fala de pessoas que têm imóveis na pessoa física, isso vai valer mais ainda quando vier a reforma tributária. Porque a reforma tributária é que está trazendo IBS e IBS. Então, não só agora, eu digo que depois da reforma, mais ainda. Por isso que eu falei, os 3 pilares. Imóveis, sucessão e a holding de participação. Então, assim, aonde que essa pessoa se enquadra? Aonde que vai ser mais vantagem? Aquela pessoa que tem muitos imóveis na pessoa física, ainda é vantagem. O único senão que eu vejo é que a gente também vive um momento de possibilidade de aumento do ITBI. Até 31, por exemplo, até 31 de julho agora, a Prefeitura de Belém, a gente está falando de Belém, deu uma promoção de ITBI de 1,5%, mas a partir de agora de agosto virou 3%. Então, por exemplo, vários clientes meus fizeram a hold na opção do ITBI, porque o ITBI a gente sabe que tem várias discussões, qual é a base de cálculo, se é o valor venal, se é o valor do imposto de renda, mas esse trabalho ele foi feito agora nesse primeiro semestre e muitos meus clientes conseguiram 1,5% para fazer a integralização da pessoa física para a pessoa jurídica. Esse já conseguiu se sair bem, porque ele passou com ITBI menor e vai alugar esses imóveis com uma alíquota também menor do que seria na pessoa física. Então, respondendo para você, com a reforma tributária,
continua assim valendo para quem tem imóveis alugados. Entendi. Vânia, holding é um tema muito atual, né? Como a gente está tratando aqui. Existem várias soluções, várias ideias e vários tipos de holding, né? Você citou aqui 3 casos, né? Mas eu te pergunto uma coisa. A gente tem acompanhado, né, no nosso dia a dia no escritório, o aparecimento de soluções prontas, Uhum. né? Vendendo soluções que a gente sabe que no dia a dia podem vir a dar problemas, Uhum. né? Tais como aquele famigerado planejamento tributário, que as pessoas costumavam colocar os seus trabalhadores para uma empresa do Simples Nacional de forma a Uhum. economizar nas contribuições previdenciárias e tudo Uhum. mais, né? Esse tipo de solução pronta, né, no caso aí, transportando para o caso das holdings, o que você acha delas? Você acha que é preciso, nesse caso, claro, é preciso ter uma atenção, mas assim, o que você tem visto na prática que tu fala assim, olha, calma, respira, vamos planejar isso de forma organizada, não pega só uma solução que tu vês na internet, num chat GPT da vida, por exemplo, e aplica, já sai aplicando no teu negócio. O que você acha disso, das soluções prontas que a gente está vendo por Olha, aí? chega para mim, eu trabalho bastante com isso e eu digo que, não digo todo dia, né, mas está ocorrendo hora ou outra alguém que chega com uma solução pronta, inclusive da célula cofre. Não sei se é uma célula onde você faz, eu até já vou ensinar aqui o caso errado, né? Você coloca o patrimônio líquido ali, a integralização no valor bem baixo, faz a doação, paga o TBI em cima do valor pequeno, e aí depois faz e traz o valor com umas contas mirabolantes aí para dentro. E isso é um caso de planejamento que os tribunais estão seguindo. Então, eu sou totalmente contra, né? E é claro que a escolha sempre é do cliente. Né? A gente não inviabiliza, eu não né, inviabilizo. o trabalho de ninguém. Na verdade, alguns eu nem faço. Eu prefiro não estar com o meu nome ali. Por exemplo, recentemente chegou para mim uma solução dessa, né? Que você tinha, não no caso de hold, porque normalmente a hold ela não precisa de um grande número de funcionários para ela poder funcionar, né? Ela precisa apenas ter uma estrutura financeira ali, né? Ter os imóveis e tal. Mas num contexto empresarial, né? De alguém que tem uma indústria, no caso, que necessita de um grande número de funcionários, e ele já vem dizendo, olha, já vim com uma orientação de que eu abro alguns já vem dizendo tudo que tem que fazer, né, uma empresa onde eu vou colocar os meus funcionários e aí a gente vai esse funcionário vai prestar serviço para eu vou gerar uma receita apenas para cobrir, assim, a conta vem redondinha, né? E aí eu tenho trazido para a mesa a questão da Central de Procurações. Hoje, o Central de Procuração da Receita Federal, ela é muito clara e eu tenho recebido de colegas, né, casos onde aquela empresa, ela tem 3 empresas, a empresa da indústria, a empresa do Simples com os funcionários. Esses funcionários, eles são cedidos para trabalhar naquela indústria. Eu não tenho encargo com folha de pagamento, a outra que tem, e simplesmente é o mesmo sistema financeiro, a mesma pessoa que tem a procuração para poder gerir o negócio, o mesmo às vezes... O mesmo endereço? Olha, às vezes nem é o mesmo endereço, mas é o mesmo e-mail, onde é o mesmo contador. Ou seja, é muito fácil, identificar, sobretudo pelo Central de Procurações, identificar que aquilo é um grupo econômico, que não são entidades. Porque é diferente se você até tem o mesmo sistema, mas quando cada empresa tem o seu propósito negocial. Não tem nada de errado você ter mais de uma empresa em um endereço, desde que cada um tenha o seu negócio, né? Seu propósito negocial. Cada um tem a sua finalidade. Mas não que você crie, vocês sabem como advogados, que quando você cria depois do fato, ele não é um planejamento, né? Uma elisão fiscal. E uma... Sim, uma evasão. Uma evasão fiscal. Então, é comum, chega assim.
mas a gente tem que ter essa capacidade e a coragem, né, de dizer o que é correto, o que não é, e aquilo que você está também disposto, porque também para o profissional é uma escolha. O que eu escolho, como é que eu quero me posicionar nesse mercado, né? Porque você vê, né, recentemente a gente viu até casos mesmo de profissionais que intermediam planejamento tributário, ganham comissão, e alguns profissionais sendo arrolados, né, civilmente. Teve um advogado agora famoso que foi, inclusive, arrolado em processos criminais aí, né, no estado de São Paulo, com essa questão de créditos de ICMS. Exatamente. Então, isso é perigoso. Inclusive, semana passada, né, Gabriel? Tu pode me atualizar se eu estiver falando alguma besteira. Tem uma portaria, alguma coisa do tipo, falando sobre os planejamentos tributários, onde quem oferece o planejamento também fica como corresponsável. Ok, exatamente. O que acontece era o seguinte, o que já era muito famoso era a figura do contador da empresa, né, mediante alguns tipos de lançamentos, alguns tipos de planejamentos, acabar sendo responsabilizado de forma solidária, por exemplo, com um sócio, né, por algum tipo de ato ilícito. Só que diante desse cenário que eu acho que a Receita Federal foi vendo que, na verdade, muitas vezes não era só o contador, mas muitas vezes você tinha uma figura ali de um corpo jurídico, né, de corpo consultivo por trás, acabou entendendo que o contador não é o único que deve ser responsabilidade de forma solidária. Ali o advogado, o corpo consultivo também estariam sendo responsabilizados, inclusive do ponto de vista criminal, muitas vezes. Então, eu acho que isso é necessário, né, Vânia, até fazendo um adicional, que todo esse corpo, né, de profissionais técnicos, eles necessitem, né, fazer o melhor trabalho possível, né, tentando fazer essa redução de carga tributária, obviamente, mas sempre dentro do parâmetro legal para não colocar o cliente dele em perigo e também a sua própria profissão, dele, né, o nome dele. O nome dele, porque é um trabalho de muito risco, trabalho, eu diria que do direito, né, da contabilidade, são funções econômicas, sociais, muito sérias e importantes para a sociedade, mas de certa forma a gente se coloca em risco, então a gente tem que ter boas escolhas, né, saber aonde a gente quer estar, porque também é uma escolha, né, saber se eu quero estar daquele lado, né, para que a gente consiga também construir um nome no mercado e se perpetuar, né, porque a sociedade acho que precisa da gente. Com certeza. E Vânia, só para concluir, a gente falou de reforma tributária, a gente falou sobre holding, falou sobre essa questão dessas soluções prontas que são extremamente perigosas. E aí eu te pergunto, de que forma você enxerga a atuação conjunta do contador qualificado junto com o corpo jurídico tributário qualificado? Eu vejo que não dá para andar mais separadamente. É comum o cliente da contabilidade pedir para o contador, por exemplo, que elabore um contrato. E eu vejo o quanto que é arriscado um contador que não tem a competência técnica, por exemplo, para enxergar situações que vocês que estão nos tribunais estão vendo o tempo todo. Não é da nossa formação técnica. Então, hoje eu tenho a coragem de dizer isso que não é da minha competência técnica. Até, acho que no início, eu até tentava fazer algumas coisas que, né, achando que eram coisas simples, mas quando você entende a importância de você ter um contador ao seu lado, né, e eu digo isso para cada cliente que me contrata, se ele já tem um corpo jurídico ou se ele não tem, a necessidade dele contratar, porque com a reforma tributária eu vejo mais ainda, uma vez que nem o contador e nem o advogado vão conseguir sanar todas as exigências que a reforma tributária vai trazer para o cliente, para o nosso cliente. Então, eu vejo que assim, é imprescindível esse andar lado a lado, essa troca de conhecimento e essa complementariedade, porque é isso que vai fazer, que vai dar segurança para o nosso cliente. Vânia, como o Gabriel bem disse, nós estamos indo para o nosso final aqui, né, do nosso podcast e a gente preparou, né, 7 perguntinhas que eu gostaria que você me dissesse se é um mito ou uma verdade. Tá. É esse quadro rápido, né? Toda família empresária precisa de uma holding?
Mito. Mito. Mito 1. Doar em vida é sempre mais barato? Verdade. Fora questão de briga, né? Uhum. Reforma tributária vai afetar apenas as empresas? É mito. Vai afetar a economia toda, né? Uhum. Patrimônio no exterior. Mito é o que não é verdade, né? Isso. Uhum. Patrimônio no exterior não entra na sucessão brasileira? Patrimônio no exterior não entra na sucessão. Não, é mito, porque pode entrar. Mito. Valor de cotas empresariais é apenas o que aparece no contrato social? Nesse caso, o que seria aquilo? Só uma rapidinho. Cota. Não. Na holding, ela é o percentual dele. Uhum. Então, Tá. Planejamento sucessório serve somente para famílias muito ricas? não. Mito. Depois de criada, uma estrutura patrimonial não precisa mais ser revisada? Mito. E para nossa última pergunta, aí já não é mais pergunta de mito ou verdade, né? Que decisão uma família empresária precisa tomar hoje para evitar que impostos, conflitos e falta de planejamento comprometam o patrimônio construído ao longo de décadas? Tenham a coragem de conversar em vida com filhos, familiares e todas aquelas pessoas que compõem a construção do seu patrimônio. Muito bacana. Então, pessoal, é isso. A nossa convidada, Vânia Trindade. Foi um prazer imenso lhe receber aqui nos nossos estúdios. É sempre uma alegria trazer um pouco de conhecimento e trazer uma pessoa extremamente qualificada, né, para compor essa bancada aqui com a gente. Muito obrigado, Vânia. E vamos esperar, né, as cenas dos próximos capítulos dessa reforma tributária, que, por enquanto, a gente tem pequenos contornos de reforma. A gente ainda não tem tudo o que vai acontecer, a gente ainda não sabe, por exemplo, as alíquotas, ainda não temos as alíquotas finais. Então, sempre é um capítulo novo, cada dia é um dia novo, né, no contexto de reforma tributária. Muito obrigado, Vânia. Obrigada também, Obrigado, o prazer Vânia. foi meu.